Pessoal, meu nome é Alexandre e hoje é dia de polêmica no canal Nerdeiros. Meus amigos, vou fazer aqui um top 20 dos melhores filmes da Marvel nos últimos 10 anos. Vou falar só os filmes do MCU, vou excluir todas as séries, até porque não vem ao caso falar, né? Vou citar os 30 filmes da Marvel até hoje. Vou tirar os meus 10 aqui e vou fazer um top 20 pra vocês. Então já vou começar com os dois pé no peito falando. Em 20º lugar, Vingadores 2, A Era de Ultron. Filme de 2015, cara. Diversos problemas de roteiro, diversos problemas de desenvolvimento de personagem. E é por isso que ele é o último. E ele só entrou nesse top 20 porque eu deixei de assistir Shang-Chi, Eternos e os filmes do Thor, os dois filmes do Thor. Então por isso que ele tá entrando na lista aí, senão corri o risco de A Era de Ultron nem sequer ser citado na lista. Então, em 20º lugar, Vingadores, A Era de Ultron. Em 19º lugar, esse foi um dos mais difíceis para eu colocar aqui nessa posição, porque já é um filme muito além, já é um filme muito bom, também de 2015, é Homem-Formiga. O primeiro Homem-Formiga, embora ele tenha lançado no mesmo ano que o segundo Vingadores, ele tem uma pegada mais enérgica, mais dinâmica, bem mais divertida do que os Vingadores e de todo o MCU, e com isso ele meio que saiu do tom dos outros filmes, foi um filme mais diferenciado. Entretanto, os filmes que estão acima deles são tão bons quanto que ele ficou só na 19ª posição aí. E na 18ª posição, trazer para vocês o filme Homem de Ferro de 2010, Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2, ele, embora seja com o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., não é um filme tão bom. Eles apresentam a Viúva Negra, tem algumas coisas, mas ele tá na 18ª posição unicamente, exclusivamente por causa do vilão, que cortaram todo o tempo de tela do desenvolvimento do vilão para fazer com que o filme coubesse no MCU. Eu acho que isso prejudicou demais o filme. Homem de Ferro 3, não tive condições de colocar aqui na lista, porque para mim foi um dos piores filmes, até porque não ter dado consequência para Tony Stark, mas o Homem de Ferro 2, ele trouxe algumas consequências e também desenvolveu dilemas e temas interessantes, até o próprio desenvolvimento do Tony Stark, que a gente vai ver só mais lá para frente no Guerra Civil, para o MCU, e é por isso que ele está aí em 18º lugar. Em 17º lugar, muita gente vai comer no toco agora, mas é Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, filme de 2022. E vocês devem estar perguntando por que ele está tão mal posicionado. É unicamente, exclusivamente por causa das expectativas. Fizeram uma campanha de marketing brutal, que seria o filme que ia mudar tudo, no título já induz que é o multiverso, loucura total, e venderam um evento e entregaram só um filme do Doutor Estranho, e isso prejudicou demais o filme. Volto a dizer, eu gostei do filme, o filme tem seus pontos positivos, seus pontos altos, pontos negativos, pontos péssimos, mas em geral ele não é um filme tão ruim assim, mas ele está na 17ª posição unicamente, exclusivamente por causa do marketing. Eu acho que prejudicou demais esse filme, da forma que foi vendido o filme. Em 16º lugar está Homem-Aranha Longe de Casa, de 2019. Vamos ver por que ele está apenas em 16º lugar, porque ele é o segundo filme da franquia e ele traz uma história do Peter Parker que ninguém queria saber. A gente torcia pelo desenvolvimento do Peter, toda a trajetória, as consequências do Tony Stark e o desvinculamento dele com o Tony Stark, o Homem de Ferro. Isso não aconteceu. Ele ficou dependente do Nick Fury, ele ficou dependente do Mistério. Então, tipo, ele sempre caça alguém para ser tutor dele, assim como foi no filme 3 lá, no Doutor Homem-Aranha 3. E nesse filme ele repete essa dose e, se comparado aos outros filmes, aí vou deixar ele na 16ª posição, embora falo aqui, sou muito fã do Homem-Aranha, depois do meu pai ele é meu herói favorito, mas infelizmente o Homem-Aranha 2, Longe de Casa, vai ficar na 16ª posição. E na 15ª posição, o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Meus amigos, é o primeiro filme do Teioso de 2017, mano. Faz tempo, hein? Ele ficou em
15º lugar, logo depois, acima do segundo, porque ele foi um filme de origem sem contar a origem. Entregaram o Homem-Aranha pra gente na Guerra Civil e tiveram que contar a história dele depois. E eu acho que daqui pra frente top, esses filmes são muito bons, e por Homem-Aranha ser um pouquinho diferente da história das HQs, questão de fidelidade, questão de história de origem, ele ser mais próximo do Homem-Aranha, a história dele ser mais próxima do Homem-Aranha Ultimate, que é o arco do Miles Morales. Então, por esse motivo, estou deixando ele aqui na 15ª posição, e eu acho que, embora seja uma posição muito alta, é digno, porque o Homem-Aranha é um bom filme, e os que estão acima dele também são filmes, até na minha concepção. Espero que vocês discordem da lista e coloquem nos comentários o porquê está discordando da lista, mas para mim, Homem-Aranha de Volta ao Lar, 15ª posição aí no meu top. 14ª posição, eu já vou falar aqui do Homem-Formiga e a Vespa. Essa sequência me surpreendeu, ficou tudo aquilo do reino quântico, a pegada dele ter com a dinâmica com a Vespa, que foi muito ligado no primeiro filme, trouxeram de volta tudo que deu certo, e esse filme foi um dos poucos que conseguiu o seu plus do primeiro filme. É por isso que ele está em 14º lugar aí. Eu acho que é digno para a posição. O Homem-Formiga, ele sempre faz os filmes fora do tom do MCU, tipo tal cor com Mena, Guerra com Mena, ele faz um filme mais contido. Eu gosto dessa sacada do filme mais contido, e embora o contexto seja a guerra, inclusive foi isso que prejudicou também o Homem-Aranha Longe de Casa, que é por isso que ele ficou numa posição mais abaixo, né? Questão de ter acabado de acontecer o Ultimato e ele simplesmente tocar a vidinha dele do Peter. Então eu acho que com o do Homem-Formiga isso funciona muito bem, e é por isso que ele está aqui, a meu ver, bem posicionado. Na 13ª posição, Guardiões da Galáxia Volume 2. Meus amigos, continua a trilha sonora, tem um plus em relação ao primeiro, mais ou menos. Teve algumas diferenças, entretanto as diferenças que teve não prejudicou o enredo do filme. Trouxeram amantes, trouxeram toda a questão do Peter Quill e aquele arco do pai dele ser um celestial, prejudicou um pouquinho o arco vilanesco do filme, deixou não palpável, deixou um pouco repetitivo o filme, e é por isso que ele está na 13ª posição aí. Eu já vou trazer o 12º colocado, que é Doutor Estranho, filme de 2016. Foi esse filme que deu introdução ao universo místico, trouxe um personagem que era sem graça, totalmente sem graça na história da HQ. Eu acho que ele é tipo um Homem de Ferro 2.0, porque o Homem de Ferro ele tem a mesma trajetória, ele é ninguém nas histórias em quadrinhos, era alguém mais ou menos ali nas animações, por causa justamente dos Vingadores das animações e dos games, e o Doutor Estranho é mais ou menos essa pegada. O Doutor Estranho era ninguém nos quadrinhos, nas animações ele é bem mais ou menos, e no filme trouxeram o Benedict Cumberbatch, que reescreveu o personagem e trouxe um Doutor Estranho muito bacana. E ele não chega a ser o Doutor Estranho igual dos Vingadores Guerra Infinita, mas ele é um bom Doutor Estranho, e é por isso que ele está aí nessa posição aí em 12º lugar. E na 11ª posição, Capitão América, o Primeiro Vingador. Como é um filme de origem, eu dei uma preferência para os filmes de origem, ele está um pouquinho acima aí, já está entrando, batendo ali na entrada do top 10. Por ser um filme de 2011, ele tem muitas vantagens em relação aos outros anteriores, e ele consegue contar uma boa história, uma história razoável, uma história palpável. Por ser em 2011, não tinha muitos filmes de heróis, ele foi um filme ok, e por ter entregado um bom Capitão América, acredito que ele mereça estar fora do top 10, mas em uma boa posição, top 11, até que é um filme de origem. Eu dei uma certa preferência para os filmes de origem, e por isso que Capitão América, o Primeiro Vingador, está aí na 11ª posição. E agora, meus amigos, pausa, que eu vou falar sobre os patrocinadores.